Uma quadra da Asa Sul foi invadida por pombos. Isso mesmo, pombos. Moradores da 412 andam preocupados com doenças e também com a sujeira. O lixo mal recolhido seria o grande causador do aumento do número de aves. Eles costumam ser vistos com frequência pela cidade, sempre em bando. Algumas vezes até contam com alguma simpatia de parte da população. Mas na 412 Sul, a quantidade de pombos vem incomodando os moradores. Nós temos um problema sério com respeito aos nossos carros, né? Que eles defecam nos carros. Temos também um imenso problema em termos em cima dos prédios, porque eles defecam em cima dos prédios e está causando extrema doença. Na calçada, uma prova de que os pombos passam aqui com frequência. As aves viraram um problema de saúde pública. Elas podem transmitir doenças provocadas por fungos e bactérias. Este infectologista alerta sobre os perigos. Pacientes com câncer, pacientes com doença hematológica, paciente com HIV. Esses pacientes, quando a imunidade eles estão mais baixa, eles têm uma chance maior de adquirir doenças transmitidas pelo pombo, entre elas a criptococose, que é uma doença que pode causar uma meningite, pode levar à morte desses pacientes. A grande quantidade de pombos pode estar ligada ao lixo na região, já que eles ficam ao lado dos contêineres onde há resto de comida e sujeira. Tem que procurar também manter a cidade limpa, né? Eu acho que se a cidade fosse limpa, eu acho que talvez não daria tantos pombos, né? E não é só na área residencial que os pombos podem ser encontrados. Próximo ao posto de saúde da quadra também tem Aos Montes. O infectologista diz que a população também deve se conscientizar. Além do lixo, uma outra coisa é que a própria população acaba chamando esses pombos quando fornecem alimentos. A gente tem que tomar cuidado com essa atitude, porque, como a gente já falou, os pombos eles transmitem doenças e o risco dessa grande população concentrada em um só local aumenta o risco dessa transmissão. Nesses casos, o morador deve chamar a diretoria da Vigilância Ambiental pelo Disque 160. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que vem desenvolvendo ações de controle de pombos na região, mas não detalhou que ações são essas e nem em quanto tempo o problema vai ser resolvido. Polícia Militar flagra captação irregular de água em área de preservação ambiental. A água era utilizada para a criação e comercialização de peixes em uma fazenda de Samambaia. A descoberta só foi possível graças a uma denúncia anônima. O crime era praticado em um espaço reservado para preservação permanente. O dono do local utilizava a água em tanques para criação e comercialização de peixes. Além dessa irregularidade, havia na área um forno para produzir carvão. As apreensões foram feitas graças a uma denúncia anônima e a ação da Polícia Militar foi nesta terça-feira no condomínio Vale das Lajes, em Samambaia. O dono do terreno e o caseiro, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados para a delegacia e vão responder por crime ambiental. Além disso, foram multados por falta de licenças ambientais. O racionamento está prestes a completar 6 meses e ainda segue sem previsão para acabar. Hoje estão sem água Asa Sul, Lago Sul e Jardim Mangueiral. Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Parkway também entram no rodízio desta quarta-feira. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. Foi uma terça-feira para ficar para a história do país. Em um ato inédito, senadoras da oposição tomaram o controle do Senado e impediram o início da sessão para votar a reforma trabalhista. Quando a confusão do plenário foi controlada, já no início da noite, o governo conseguiu uma grande vitória. As relações entre patrões e empregados, antes baseadas exclusivamente na CLT, agora serão regidas por negociações diretas. Isso, segundo os autores da mudança, sem mexer, é claro, nos direitos dos trabalhadores. Nós voltamos a falar com o repórter Vitor Boiadian. Vitor. Pois é, Lana. Ontem foi uma sessão mesmo para ficar para a história. Teve luz apagada, senadoras comendo quentinha lá no plenário às escuras. E depois, no fim, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, retomou o controle do plenário, colocou em votação e dentro de poucas horas a reforma trabalhista era página virada no Congresso Nacional. Agora o Planalto ainda está em festa, o presidente Temer comemorou essa aprovação da primeira reforma do ano, proposta pelo governo lá para o Congresso Nacional.
e vai, ao que tudo indica, vai fazer essa sanção desse projeto ainda nessa semana, como nos informaram alguns integrantes lá do governo. O problema é que, para essa sanção, o presidente Temer se comprometeu a vetar alguns pontos, apresentar uma medida provisória com correções que os senadores desejavam implementar nessa legislação e só não o fizeram para garantir que o projeto fosse direto à sanção presidencial, não precisasse voltar para a Câmara dos Deputados. O problema é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que não participou desse acordo e que a Câmara dos Deputados não vai reconhecer qualquer medida provisória que traga de volta a discussão da reforma trabalhista ao Congresso Nacional. É uma nova batalha lá do governo no Congresso Nacional que agora envolve a figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o segundo na linha sucessória da presidência da República. Mas isso lá no Senado já é página virada. O Senado agora está concentrado na sabatina da procuradora Raquel Dodge, que deve ocupar a vaga do Procurador-Geral da República a partir de setembro. Ela está, nesse momento, sendo sabatinada pelos parlamentares. Entre as poucas falas que teve até agora, disse que vai priorizar o combate à corrupção, disse que ninguém está acima da lei e que, da parte dela, há simpatia a que todos os brasileiros, sem exceção, sejam submetidos ao mesmo tipo de jurisdição. Uma fala importante aí para os senadores, já que muitos estão sendo investigados na Lava Jato e viraram desafeto do atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Depois dessa sabatina, a votação na Comissão de Justiça dessa indicação e a expectativa de que, sendo aprovado o nome lá, seja submetido ao plenário do Senado ainda nessa quarta-feira. Lana. Obrigada, Vitor. Essa situação, a sabatina no Senado, é mais para cumprir o protocolo, né, Sérgio? Normalmente é, né? Eu só me lembro no passado recente de uma rejeição de um embaixador e também do ex-presidente da EPL, mas ali foi uma questão pontual, foram questões pontuais em que os senadores queriam mostrar para a ex-presidente Dilma Rousseff que ela não poderia tratorar o Senado, foi uma coisa assim. Normalmente isso não é problema, a sabatina deve seguir tranquila. O curioso, né? Lembrava que a Daniela Matos, que Dodge em inglês significa, tem vários significados, né, dependendo do contexto, mas todos assim parecidos. Pode ser esquivar, desviar, fugir, escapar, evitar, e é tudo ao contrário do que é exatamente, do que funciona a vida da subprocuradora Raquel Dodge, que nunca se esquivou, nunca fugiu, nunca se furtou a enfrentar nenhuma grande batalha. Inclusive, cerca de 20 anos atrás, por exemplo, ela participou do processo que levou à cadeia o deputado o Ideobrando Pascoal, lá no Acre, que era acusado de matar usando motosserra os adversários. Então, se alguém acha que ela, por ter essa aparência mais doce, alguma coisa assim, que ela vai escapar de briga, está bem enganado. A Lava Jato provavelmente não vai sofrer nenhum abalo com isso. Agora, com relação à reforma trabalhista, a gente tem 3 pontos rapidamente a falar. Primeiro, a reforma vem com muito atraso, né? O mundo de 80 anos atrás, quando as leis trabalhistas foram criadas, era completamente diferente. Então, o mercado de trabalho hoje não poderia continuar sendo regulado por aquela legislação. Não dá para entender essa posição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque como é que ele não quer respeitar um acordo do qual participaram os líderes dos partidos na própria Câmara dos Deputados? Acordo político é para ser respeitado. Ele não pode fazer como, por exemplo, fizeram as 4 senadoras ontem, que tomaram literalmente de assalto a mesa da presidência do Senado, num espetáculo deprimente e lamentável, né? O Senado Federal não precisava ter passado por aquilo. O Senado, assim como todo o Congresso, é casa de dissenso e de diálogo. Onde não há o consenso, se busca o diálogo. Não dá para fazer, como as senadoras fizeram, como criança mimada que no futebol de rua perde o pênalti, aí bota a bola debaixo do braço e vai embora para casa para acabar com o jogo. Isso aí foi um baita de um vexame. A seguir, quais alimentos consumir para se proteger das doenças respiratórias mais comuns em época de frio e seca? O Band Cidade volta já já.